Bom, vamos lá, vamos dar início a nosso, mais uma segunda pediatra, dessa vez com o nosso mestrando, doutor Adriano Carvalho, amigo da gente aqui. Começar me apresentando, boa noite, meu nome é Whitley, sou bolsista do grupo de pesquisa e extensão Equídeos, aqui da UFAL, e em conjunto com o nosso projeto Pro Carroceiros. Hoje chamamos nosso amigo, doutor Adriano, para dar uma palestra aqui a gente sobre podologia, a fera. E aí vamos entrar com o tema de princípios de podologia equina e principais afecções podais. E vamos conhecer um pouquinho sobre o currículo do rapaz, do nosso médico veterinário aí. Graduado em medicina veterinária pela Faculdade Pio Décimo, em Aracaju, Sergipe. Atualmente participa do programa de pós-graduação em ciência animal da Universidade Federal de Alagoas, a nível de mestrado, com ênfase em pesquisas em torno do casco equino e fisiologia do exercício do cavalo atleta. Como profissional, atua na área de clínica, cirurgia e podologia equina nos estados de Sergipe e Alagoas. Doutor, se alguém vier fazer alguma pergunta aqui no chat, o senhor prefere que pare a apresentação e faça a pergunta, ou que só faça depois, para tirar as dúvidas? Então, a ideia que eu bolei aqui, para que fique algo não muito macetoso, mas que a gente possa ir desenrolando aqui. Quem tiver pergunta, manda no chat, aí você pode sugerir abrir o áudio, entendeu? Faz a pergunta em áudio para que fique melhor de comunicar, já que eu não vou poder estar vendo vocês, eu vou estar olhando só para o slide. Então, eu prefiro assim que a gente vai conseguindo conversar, quem vai surgir, é assim que surgem as dúvidas. Então, às vezes, a dúvida de um é a dúvida do outro e assim vai. Então, eu prefiro que vocês possam interagir comigo durante a palestra. Fica menos cansativo. Pronto, caso alguém não queira interagir, pode fazer a pergunta aí no chat que eu E o faço. Whitley, exatamente. E aí o Whitley me repassa para todos. Pronto, tudo certo. Doutor, quando o senhor Posso? quiser começar a palestra aí, pode ficar à Pronto, vontade. pronto. Todos me escutam? Sim, aqui está tranquilo. Está carregando aqui para mim. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Já apareceu para vocês? Aqui ainda não, acho que está carregando. Está carregando, só um instante. Apareceu? Apareceu, aqui já pode começar. Posso começar, né? Então, boa noite a todos que estão presentes, certo? Quero agradecer ao grupo de estudos, o GRUPEC, pelo convite, pela responsabilidade que a mim foi dada, tá certo? Trazer um pouquinho para vocês de uma teoria que nem todos estão com o costume, certo? De lidar durante o dia a dia, mas que eu digo a vocês, podologia hoje não é mais algo só de prático. Podologia hoje está sendo estudado muito, nós vemos aí com a laminite, tá certo? E eu quero trazer um pouquinho para vocês dessa teoria, certo? Nada muito absurdo, nada muito complexo, porque se a gente for trabalhar com algo complexo, a gente não consegue aprender da forma que a gente poderia aprender. Gostaria de agradecer ao Whitley, também ao Whitley, ao Cláudio, ao projeto de extensão Pro Carroceiros, por esse convite. E para dar essa palestra de hoje, eu conversei com eles e escolhi o tema de princípios de podologia equina e principais afecções podais na rotina clínica de equinos, certo? E aí, como uma forma... Aí foi. Como uma forma de introdução, certo? Eu queria trazer para vocês que podologia equina não é algo da atualidade, é algo que se vem
desde épocas antes de Cristo, certo? Hoje está sendo muito falado, certo? Mas não é algo que surgiu agora, é algo que surgiu há muito tempo. Então, Xenofonte, lá em 430 a.C., ele já descrevia as qualidades ideais que um cavalo tinha que ter em seus cascos e sua importância no desempenho. Ele dizia que se um cavalo não tem bons cascos, ele nunca terá um futuro como um cavalo de batalha. E aí você já vê a importância dessa área desde aquela época. Na época também dos romanos, antes mesmo de Xenofonte, nós temos uma imagem aí de uma espécie de ferradura que era utilizada para esses animais, entendeu? Muito arcaico, mas que na época o pessoal já entendia da necessidade de cuidar dos cascos. Então, no entanto, que naquela época existia uma doença chamada febre dos cascos, que hoje a gente é conhecida, que essa doença hoje é conhecida como laminite, certo? E aí eu digo, um bom casco, ele se reflete no desempenho atlético do animal. Então, hoje, se a gente pensar no animal atleta, atleta que eu digo não é só aquele cavalo que pratica um esporte, certo? Mas imagine só um cavalo de patrulha, certo? Um cavalo policial que desempenha sua rotina aí toda semana, né, dia sim, dia não. Ele necessita ter um bom casco para poder fazer esse patrulhamento. E isso também é um cavalo que a gente considera um cavalo de atleta, certo? E uma coisa também que eu quero chamar a atenção para vocês é que a podologia, certo? Tem que começar a ser enxergada como uma especialidade. Não adianta nada. Poxa, porque nós temos na clínica médica de equinos a cardiologia, nós temos a oftalmologia, né, nós temos a odontologia, certo? Todas essas não são sistemas que compõem o equino. A mesma coisa com a podologia. O casco, ele é uma região, certo? Uma localização do animal, o dígito, o casco em si não, mas vamos considerar o dígito, certo? Já que o casco ele é só o estojo córneo e o dígito do equino é todas as estruturas que o compõem, sejam eles ossos, estojo córneo, ligamentos, e precisa ser enxergado como uma especialidade. Existem doenças específicas dessa região, certo? Que existem tratamentos específicos, certo? E que precisa, sim, de um profissional que tenha esse conhecimento. Mas uma coisa que eu quero trazer para vocês é, não necessariamente para vocês entenderem de podologia, vocês precisam fazer, vocês precisam praticar, vocês precisam ter o conhecimento, e vocês que irão trabalhar com clínica médica, vocês precisam ter o conhecimento de casco, das patologias de casco, para poder saber, no futuro, indicar um profissional que trabalhe com casco, saber pedir um exame, saber pedir uma radiografia, certo? Saber lidar com esse tipo de doença, que não é fácil. Por isso que se há tanto estudo dentro dessa área. Então, enxerguem também a podologia como uma especialidade. E aí, seguindo esse nível de especialidade, eu digo para vocês o seguinte: precisa existir uma relação entre o veterinário e o ferrador. E outra, não só entre esses dois profissionais. Esses profissionais, eles têm que andar em conjunto, tem que andar em conjunto. Mas quando nós pegamos que o cavalo aqui no centro é o nosso foco principal, todas essas pessoas precisam estar unidas. Não adianta nada o veterinário passar o melhor tratamento e o criador, essa pessoa aqui de cima, não conseguir manter, certo? Não adianta nada o veterinário ir fazer a avaliação desse cavalo sem conversar com quem está todos os dias com esse cavalo, que é o treinador. Não adianta nada o veterinário saber muito de casco, mas não saber passar essa informação para o ferrador. Nós temos muitos ferradores bons que sabem trabalhar com o casco, certo? Mas a diferença é que o veterinário precisa ter o estudo. Não adianta nada também a pessoa ir atender um problema de casco e não conhecer e não ter esse estudo. Para que esses dois profissionais possam andar com as ideias unidas. E outra, não subestimar. Não é porque nós somos médicos, não é porque nós somos formados que nós somos melhores. Entendeu? Nós temos o conhecimento, mas o ferrador, o prático ferrador, tem a técnica.
Ele sabe enxergar para um casco de formas que a gente não enxerga. Lembre que o casco, para ele, é algo diário. Então, o ferrador está constantemente ligado com o casco, todos os dias ali, vendo patologias que, às vezes, ele não sabe até como se originou, mas ele sabe até como lidar. Então, a gente precisa ter essa relação mútua com o ferrador. Certo? E aí, para que a gente possa entender como as coisas funcionam dentro desse sistema que se chama o casco, a gente precisa entender o que é que compõe esse dígito, certo? Então, dentro do dígito, nós temos 3 ossos, que são a falange proximal, a falange média e a falange distal, certo? Nós temos o osso navicular, nós temos os tendões, tendão flexor digital superficial, que se insere ali na segunda falange. Nós temos o tendão flexor digital profundo, que se insere na face solear da terceira falange. Nós temos o tendão extensor digital comum, que está ali inserido no processo solear, no processo extensor da terceira falange, certo? Nós temos o centro de equilíbrio do casco, que isso está muito relacionado com a conformação do estojo córneo, certo? E temos também as lâminas, que nós, dentro da podologia, chamamos de aparato suspensório da falange. Então, a falange ela é recoberta por essas lâminas, que nós temos as lâminas dérmicas, que estão ligadas ao osso da terceira falange, e as lâminas epidérmicas, que estão ligadas ao estojo córneo. E essas lâminas elas formam uma união que mantém esse casco unido a esse osso. E essa união é uma união tão forte em que as forças de tração das lâminas se equilibram com a força de tração que é exercida pelo tendão flexor profundo. Certo? Nós temos outras estruturas também, como o coxim plantar, ranilha, certo? Que eu vou falar mais aqui, que essa é a vista solear ou plantar, certo? Nós temos aqui a muralha, a muralha responsável pela sustentação do peso do animal, certo? Nós temos a sola, que além na verdade, a principal função da sola é propriocepção. O que isso significa? Dar ao cavalo a capacidade de saber em que tipo de ambiente ele está. Se é um ambiente duro, se é um ambiente macio, se é um ambiente molhado, se é um ambiente pedregoso, sabe? Ele dá essa função do animal saber onde ele está andando. Nós temos a ranilha, que a gente precisa entender que a ranilha tem uma função muito importante. A ranilha, ela está protegendo a terceira falange. Vejamos nessa imagem aqui. Olha aqui, abaixo da terceira falange, abaixo do osso navicular, a ranilha, certo? Se nós temos uma ranilha deficiente, menos proteção dessa terceira falange nós vamos ter. E aí a ranilha ela é um tecido elástico, cornificado, que tem sua hidratação específica, todas as partes do casco têm uma hidratação específica, certo? Aí, no entanto, que quando nós fazemos o recorte do casco, esse casco, ele depois de um tempo, ele resseca e ele se fecha todo, porque existe uma quantidade de líquido que está presente, certo? E a ranilha, ela faz um papel também de dilatação desse casco. Então, na hora que o casco, ele recebe sua carga no chão, que a gente vai falar daqui a pouco, a ranilha, ela ajuda nesse processo de extensão e expansão, de expansão e contração do casco, como também é auxiliado pelas barras. Então, as barras são estruturas que elas, o próprio nome diz, como se ela barrasse com que esse casco fechasse ou abrisse demais. Então, elas auxiliam nessa contração e dilatação do casco. Nas barras, a gente pode retirar o excesso de barra na região solear, mas nunca em sua espessura, como aqui na região, nos sulcos laterais e mediais do casco, certo? Nós temos o talão, que é uma estrutura que está posterior à muralha, que compõe, faz parte também, e também dá a questão de sustentação, e o bulbo, que é formado por estruturas agora esqueci o nome, não é gordurosas não, mas lipídicas, como se fosse assim, são como se fosse uma gordura, como se fosse uma almofada
que dá esse amortecimento quando o casco ele faz sua recepção ao solo. E aí para a gente entender a questão do casco, a gente precisa saber também da questão do equilíbrio. O equilíbrio podofalangiano é importante porque um casco desequilibrado ele está mais propenso ao desenvolvimento de patologias que um casco equilibrado. E aí esse equilíbrio nós precisamos entender que ele é um equilíbrio que é feito de forma estática, ou seja, com o animal parado, onde nós fazemos a observação das angulações, certo? Do equilíbrio tanto frontal, lateral e solear ou plantar, e o equilíbrio dinâmico, que é a questão da gente avaliar como esse cavalo tira esse casco do solo, movimenta e faz sua recepção. Um cavalo ideal, com o casco equilibrado, ele retira o casco do solo e faz sua recepção de forma igual, completa. Todas as regiões do casco chegando ao solo da mesma forma, certo? E aí nós não podemos esquecer que uma coisa, não existe regra de bolo para o equilíbrio. Cada cavalo tem sua conformação, certo? E que nós precisamos saber enxergar se essa conformação está em equilíbrio ou não. Muitas vezes a gente olha para o animal e acha que daquela conformação daquele animal está em desequilíbrio, porém, quando a gente observa de uma forma mais específica, ela está em equilíbrio. Não existe uma regra de bolo. A gente precisa entender que, por exemplo, quando eu falo de conformação e equilíbrio, é isso aqui que eu quero dizer. Ou seja, nós temos aqui a conformação normal da minha direita para a esquerda, certo? Nós temos a conformação normal, onde se nós traçarmos uma linha aqui cortando paralelamente a face dorsal e a face do talão, essa linha essas três linhas estão paralelas, certo? Nós temos essa do meio, que é o broken back, que é mais popularmente conhecido como cavalo encastelado, ou seja, eu tenho um comprimento de pinça muito maior e esse eixo ele é quebrado para frente. Então, isso aqui é uma conformação que não é ideal, pois, como eu disse, ela está relacionada com o desenvolvimento de patologia, ou seja, estressa muito o tendão, entendeu? Então, posso desenvolver uma tendinite, já que o tendão precisa aumentar sua carga de força para que esse casco faça sua movimentação. E nós temos o broken forward, que está relacionado com o encastelamento, ou seja, esse encastelamento, esse quebrado para trás, broken forward, ele está relacionado muito também a patologias de deformidades flexurais. Então, é outra estrutura onde o ligamento suspensório do boleto precisa fazer um trabalho muito maior, certo? Então, nós temos esses três formas de desequilíbrio, certo? De conformação. Existem os desequilíbrios médios e laterais também, que isso daí nós conseguimos avaliar na visão solear, certo? E aí, uma aplicação prática disso é justamente isso. Quando nós fazemos essas três linhas precisam estar paralelas umas às outras. Isso se torna um casco equilibrado. Eu tenho como dizer que esse casco está em equilíbrio, porque a face dorsal do casco está em equilíbrio com essa linha mediana aqui, que divide o casco ao meio, que divide o centro de rotação ao meio, como também está em paralelo com a linha do talão. E aí, eu mostro a vocês a mesma coisa, aqui que eu já havia falado anteriormente, nós temos a variação frontal, onde é mais fácil de você observar os desequilíbrios médio e laterais, através dessa linha da coroa. Então, você divide o casco ao meio, e depois passa uma linha a nível de coroa, certo? Para você poder observar. E essa observação lateral. Além dessa, também se faz a observação soleal plantar, certo? E aí, por exemplo, nesse caso aqui, uma aplicação prática. Vejam, se eu traçar uma linha no meio desse casco, eu vou ter justamente aquilo que eu disse de casco de broken back, ou seja, um casco achinelado. Vejam, a linha, se eu passar uma linha no talão, o último ponto aqui do talão que encosta ao solo, essa linha ela está mais à frente do metacarpo do que deveria estar. Essa linha deveria estar mais ao centro do metacarpo para que o cavalo pudesse ter uma base de apoio maior. O que a gente diz é que
na sua circunferência do casco, 60% do casco deve estar distribuído da linha mediana do metacarpo para trás, ou seja, caudal, e 40% frontal, para que eu tenha um casco com uma base de apoio ideal, certo? E aí, quando a gente faz um trabalho de casqueamento, devido, a gente faz com que esse casco ele se torne alinhado. Então, se eu traçar agora uma linha mediana nesse casco aqui, uma linha mediana e uma linha dorsal e uma linha de talão, eu consegui melhorar em muito esse aprumo. Então, o cavalo começou a ter esses 60% de casco caudal e 40% de casco frontal. Então, levando um equilíbrio para esse animal, certo? Eu estou muito rápido, vocês querem que eu diminua um pouco a velocidade? Para mim aqui tá filé, viu? Tá Pode. sossegado, estão conseguindo acompanhar direitinho, estou conseguindo entender, é importante que vocês entendam. Quem tiver dúvida, pode falar. Tá ok? Para mim aqui tá ok. Vamos falando aí, caso não esteja para vocês aí. Pronto. E aí, aquilo que eu falei lá na frente é justamente isso. A gente precisa entender, na verdade, em relação a casco, como esse casco ele se movimenta em relação à biomecânica. Então, a biomecânica, as fases do movimento do animal, ela é dividida em 5. Nós temos a fase de apoio, a fase de carga, a fase de postura, o break-over e a fase de suspensão. Então, na fase de apoio ao solo, é quando esse casco ele está chegando, então é o primeiro contato desse casco ao solo, a fase de impacto, certo? Onde eu vou ter uma determinada carga. Quando esse animal ele vai começar a se movimentar para frente, eu tenho a fase de carga, onde a grande parte do peso do animal está depositado no casco, está depositado no membro. Por isso que um casco ele equilibrado, ele consegue deixar com que as estruturas relacionadas, tendões e ligamentos, elas não sofram pressões excessivas, certo? E aí é onde eu tenho a maior parte da carga desse animal. Quando esse animal passa para a fase de postura, é quando esse animal está começando a aliviar essa carga, ele começa a deslocar seu corpo para frente antes de retirar o membro do solo. Quando ele vai retirar o membro do solo, nós temos a fase de break-over, que é o último contato do casco com o solo, que geralmente acontece na região de pinça, certo? E é justamente nesse break-over que a gente trabalha muitas modificações de ferradura, quando nós temos patologias como os tendinites, onde nós queremos facilitar com que esse movimento desse animal, facilitar o movimento desse animal. Então, nós fazemos uma ferradura pensando na facilidade desse break-over, certo? E a fase de suspensão. Após a fase de suspensão, retorna novamente para o início, onde nós vamos ter a fase de impacto. Então, a gente entendendo isso, fica mais fácil, mais na frente, de entender como é a questão do exame físico em movimento, como é que a avaliação desse equilíbrio dinâmico, certo? E aí, por que eu digo da importância da biomecânica? Aqui no Nordeste, ou então minha rotina maior, cavalo de vaquejada e cavalo de macho, certo? Vejam, existem fases, existem momentos nesses dois animais, por exemplo, no cavalo manga larga, tanto o membro, os dois membros, na verdade, que estão no solo, estão nisso, na sua fase de maior carga, recebendo todo o peso do seu corpo nessas estruturas. Se eu não tenho um casco equilibrado, bem conformado, bem saudável, eu vou transmitir o impacto para as outras estruturas, podendo causar mais na frente, de forma crônica, de forma prolongada, lesões, desmites, tendinites, certo? Como também no cavalo de vaquejada, na hora que ele vai abrir ali na faixa, na hora de derrubar o boi, ele faz uma postura muito grande em um de seus membros. E aí isso leva se você não tiver, claro que o terreno influencia, certo? Mesmo o casco do animal estando enterrado ao solo, existe uma fase do solo em que ele se torna firme. E aí é nessa fase onde o casco ele vai ter o seu efeito, certo? E que se esse casco não tiver equilibrado da mesma forma, não importa se a gente está vendo, o que importa é o que acontece na realidade. Ele também sofre deformações, sofrem sobrecargas de peso, certo?
E aí, trazendo para nosso cotidiano, certo? O casco também merece um exame físico, merece uma inspeção, merece um olhar atento. A gente tem que entender que existem muitas patologias de casco, certo? Grande parte das claudicações são de origens baixas, de carpo para baixo, ou seja, inclui o casco, certo? E que muitas vezes um casco desequilibrado faz com que gere, por exemplo, posterior, casco desequilibrado em membro posterior, pode não. Existem artigos que dizem que tem forte correlação com lombalgias, ou seja, inflamações lombares causadas por desequilíbrios podais, certo? E aí, para o exame físico do casco, o sucesso disso é que a pessoa que faça tenha o conhecimento prático, saiba muito bem as estruturas que ele está ali trabalhando, a habilidade com o animal, certo? Tem que ter uma habilidade de saber conduzir esse animal, de controlar esse animal, de saber retirar esse membro do solo, experiência e a vontade de fazer um exame completo e consistente, certo? Qualquer patologia, qualquer exame, ele deve começar, ele deve ter uma sequência, certo? Então, ou seja, nós vamos lá, o animal está mancando, certo? Está mancando. Está mancando de quê? Ah, de casco. Então, pegar um histórico detalhado, certo? Pegar a principal queixa do tutor, certo? Observar quais são os principais sinais clínicos que esse paciente está demonstrando, certo? O histórico detalhado é importante para que a gente saiba se o que a gente está trabalhando é algo agudo ou se é algo crônico. Saber também do tutor esse histórico, saber se houve tratamentos prévios, se houve pessoas que já tentaram fazer alguma coisa nesse casco, se houve qualquer atuação nesse casco que possa interferir mais na frente no seu trabalho, certo? E aí nós temos algumas etapas onde a gente avalia esse casco. Nós temos a inspeção visual, que é a mesma que o equilíbrio dinâmico e o equilíbrio estático. Nós avaliamos esse casco em repouso e em movimento. É nessa hora do movimento que a gente vem para isso aqui, saber se esse animal, como esse animal está recebendo esse casco ao solo, certo? Se esse animal, no exame de claudicação, qual grau de claudicação ele está apresentando, certo? Não estou dizendo que exatamente a claudicação esteja ligada ao casco, mas esse grau de claudicação pode me dar uma noção da onde mais ou menos está o problema. E aí sim a gente vai investigar, certo? E fazer todos os processos para isolar o local onde está a patologia. E aí, dentro dessa inspeção, nós fazemos a palpação, nós fazemos o teste de pinça, que é um teste específico para casco, certo? Fazemos alguns testes de flexão e os bloqueios anestésicos a nível de casco. Nós temos bloqueios anestésicos em todas as regiões do corpo do animal, mas como a gente está falando de casco, existem bloqueios específicos para o casco. Aí, dentro dessa inspeção visual, certo? O terreno que a gente escolhe avaliar é importante. O terreno precisa ser um terreno plano, certo? E firme, para que a gente consiga identificar de uma forma mais específica como esse animal está se movimentando, certo? Então não adianta nada você chegar num lugar onde só tem um terreno de areia fofa ou um terreno inclinado, que você vai ter um falso negativo da onde está localizado o problema, certo? Observar a postura do animal de forma mais distante e de forma mais próxima, para saber onde o animal está reagindo, onde o animal está com reação dolorosa, certo? Observar anormalidades podais que possam levar à claudicação, como, por exemplo, na imagem nós temos um casco encastelado, e esse casco encastelado nós vemos lá na frente, que pode desenvolver lesões em tendões, lesões no ligamento suspensório, certo? E no exame físico, também devemos avaliar o animal em exercício,
para saber as características do andamento desse animal. Qual membro, na hora do apoio, ele faz a elevação de cabeça, qual membro ele faz o relaxamento da cabeça, quando ele faz a elevação da cabeça, na hora do apoio do membro, na hora da carga, ele está aliviando aquele membro, então provavelmente aquele membro é um membro que está com dor, certo? E assim a gente continua o processo de exame. Certo? Dentro outras observações dentro do exame da inspeção visual, o tamanho e o formato do casco, se esse casco apresenta assimetrias, se esse casco apresenta contrações de bulbos, presenças de rachaduras, volumes na coroa do casco e desequilíbrios podais. É importante realizar a inspeção de sola e outras estruturas como a ranilha. Então, retirar e levar esse casco do solo e observar também a região solear e a região plantar, certo? A gente tem patologias que estão presentes nessas regiões e que merecem atenção. Então, o que eu quero dizer é justamente isso. Nós precisamos avaliar, certo, esses cascos, atrás de se identificar o que é que está ocorrendo de errado dentro desse casco, para a gente conseguir definir uma medida terapêutica, seja ela simples ou seja ela um pouco mais complexa, certo? Nós temos aqui, da direita para a esquerda, um casco achinelado, um casco extremamente achinelado, com formações de anéis de casco em coroa, em muralha, formação de anéis de muralha, o que esses anéis, para a gente que trabalha com casco, reflete estresse. Então, esse casco passou de forma crônica momentos de estresse que deformou a coroa, certo? Tem uma coroa deformada que reflete, já que o casco ele tem seu crescimento através da coroa do casco, certo? Na imagem central, nós temos uma hiperextensão desse casco, o que vai me gerar problemas nesses tendões flexores, certo? Então, tem uma deformidade, um problema instalado que precisa ser corrigido. Nós temos um casco que tem bastante estojo córneo, porém que eu tenho um talão muito baixo, que acaba forçando muito os tendões. E tem um casco que tem uma infecção generalizada, crescimento desordenado, infecção de sola, de ranilha, certo? E que precisa ter um cuidado específico. Na população, manipulação, e eu esqueci de colocar aqui a flexão também, muitas vezes a gente faz. A nível de casco, a gente faz isso. Fazemos a palpação da coroa, saber se o animal está sentindo alguma reação dolorosa ali em região de coroa. Fazemos palpação na região dos bulbos, onde está presente ali as cartilagens colaterais do casco, certo? Fazemos palpação mais acima da coroa, para saber se existe alguma reação dolorosa por ali. Fazemos movimentações do casco, certo? Para saber se ele reage. E isso me mostra que tem algum incômodo a nível de ligamento ou articular na região de articulação interfalangiana distal, interfalangiana proximal, ali em região de quartela, boleto, certo? O teste da pinça, que é um teste complementar ao teste de palpação. O casco ele é uma estrutura rígida, certo? E que a gente não tem como palpar esse casco com a mão e conseguir um resultado específico, certo? Então, a gente faz o artifício da pinça. Nós temos vários modelos de pinça, certo? E esse teste de pinça ele tem que ser um teste sistemático, ou seja, nós devemos fazer esse teste em toda a região da sola do casco, na região de ranilha e parede, certo? Para saber localizar qual região que está com dor. E de acordo com essa região, eu vou ter interpretações específicas, certo? E pode ser uma interpretação onde eu possa ter uma fratura de terceira falange, um abscesso subsolear, infecções, posso ter uma infecção de ranilha que ainda não está presente e que no pinçamento da ranilha demonstra reação dolorosa, posso ter uma reação que possa ser indicativo de osteite podal. O teste da pinça, ele direciona muito onde eu vou querer o foco da minha radiografia, certo? E aí nós temos os bloqueios anestésicos perineurais, certo? A nível de casco, nós fazemos o mais avaxial possível. O principal nervo, certo? Que é responsável pela inervação do casco é o nervo digital palmar, certo? Onde, para considerar
um bloqueio anestésico interessante para o casco, nós fazemos o bloqueio, na verdade, a gente considera a região do boleto para baixo, certo? Então, eu posso fazer esse bloqueio na região ali do nervo distal palmar, na região das cartilagens colaterais, certo? Eu pego muito bem esse bloqueio para o osso sesamoideu distal, que é o osso navicular. Posso fazer ele também na região de quartela, certo? Ou posso fazer ele ali na região de boleto, na curva do nervo digital palmar. E esse bloqueio é muito utilizado nos exames de claudicação, justamente para saber se essa região mais abaxial ela está com reação dolorosa, é ela que tem o problema, que está localizado o problema ou não. E aí nós temos o exame radiográfico. O exame radiográfico é um dos exames mais utilizados dentro do sistema casco, certo? É com a radiografia que eu consigo diagnosticar muitas patologias. Na verdade, o diagnóstico específico não. Nós temos a confirmação diagnóstica. Todos os passos do exame físico servem para um diagnóstico, certo? E a junção de todas essas informações é o que nós temos a conclusão diagnóstica. Então, a gente faz a avaliação física, faz a avaliação, a inspeção visual, teste de pinça e finaliza com radiografia. Existem também formas de ultrassonografia, certo? Que é a USG cuneana, certo? Porém, a gente não consegue limitar muito bem a questão óssea. E aí a radiografia acaba saindo em mais vantagem. Então, vejam aí da minha direita para a esquerda, certo? Nós temos radiografia de um animal com laminite aguda, já com descolamento de estojo córneo ali na região de coroa, rotação dessa falange já próxima de uma perfuração, certo? Dorsal à falange, nós temos a presença de uma área de gás, que chama dentro da radiografia, se chama área de gás, que pode ser presença de algum abscesso, que pode estar presente, alguma infecção, ou descolamento das lâminas do casco, das lâminas dérmicas, das lâminas epidérmicas, certo? Na foto central, nós temos total desconformidade dessas articulações. Nós vemos que a articulação interfalangiana distal está fora do seu eixo, certo? Nós temos muito estojo córneo, lesões na parede do casco, e que precisa de um cuidado específico, certo? E na foto à esquerda, mais à esquerda, eu tenho um desequilíbrio médio-lateral, certo? Onde esse desequilíbrio mediolateral pode ser só do casco, ou pode estar influenciando ligamentos ou articulação, certo? Então, se eu tenho um lado que está recebendo maior carga, essa articulação, um dos lados dessa articulação recebe muito mais carga do que o outro lado. Essa articulação não recebe carga por igual, e o que vai me gerando patologias mais à frente, como osteoartrites, osteodistrofias, e assim vai. E aí, dentro da rotina clínica, nós temos algumas patologias que estão mais evidentes, que são mais recorrentes, certo? Eu vou citar algumas aqui, mas não vou falar de todas. Eu vou demonstrar alguns casos clínicos que eu atendi, certo? De casco, para poder ilustrar a vocês, certo? Para que também não fique muito cansativo. Quem tiver alguma curiosidade de algum outro caso, a gente conversa também, certo? Mas as patologias mais recorrentes, nós temos a laminite, certo? Que ela está aí no topo das patologias de presente no casco. Síndrome do navicular, que dentro do cavalo de vaquejada e do cavalo manga larga é muito presente, certo? Mais recorrente em membros anteriores. Rachaduras de casco, a dermovilite exudativa crônica, que é uma patologia específica de ranilha, infecções generalizadas de casco, pode ser em qualquer um, abscessos, são infecções, osteites podais e fraturas de terceira falange. Esse foi um caso que eu atendi de laminite crônica, certo? O animal era um cavalo pentirrosse, de vaquejada, apresentava 6 anos, e quando eu cheguei lá, esse animal apresentava claudicação grau 4,
Foi feita uma avaliação clínica, o animal apresentava uma frequência cardíaca alta, certo? O que demonstrava ainda mais o quadro de dor que esse animal estava passando, certo? Foi feita também uma avaliação física nesse animal, o animal precisou se movimentar, onde nós pudemos constatar esse grau de claudicação. O animal apresentava relutância no movimento, e devido a esse grande quadro doloroso, certo? E aí foi solicitado um exame radiográfico, onde no exame radiográfico nós podemos prestar atenção aqui na terceira falange, onde ela houve uma fratura do ápice da terceira falange. E aí essa fratura é o que causava muita dor nesse animal, certo? E aí foi indicado os recursos terapêuticos que esse cavalo necessitava. Além dos recursos medicamentosos, certo? Esse animal ele passou por tratamento de anti-inflamatório, certo? Como era um caso crônico, não adiantava mais fazer crioterapia, certo? E foi sugerido para esse proprietário que esse animal precisava passar por uma cirurgia. Então, no caso, nesses casos de fratura de terceira falange, nós indicamos a cirurgia de trepanação óssea, onde nós fazemos um acesso solear até essa falange, retiramos esse fragmento ósseo, retiramos a parte da falange que está comprometida, e aí fazemos o trabalho de recuperação desse casco, que aí, quando esse casco ele se recupera, ele cicatriza, vamos dizer assim, o animal ele apresenta uma melhora significativa. Fora isso, certo? Não específico para esse caso, quais são os outros recursos terapêuticos que nós temos hoje atualmente, que são mais utilizados dentro da laminite? Não específica em uma, mas o que nós temos disponíveis. Aqui, na verdade, aqui o que eu quero mostrar é o grau de rotação, certo? Ou seja, esse cavalo ele apresentava muito casco na região dorsal, que é comum nesses quadros de laminite, o crescimento dorsal desse casco e o crescimento excessivo de talão. Esse tipo de crescimento de casco, ele força muito mais o tendão flexor. Então, imagine só, aquelas forças das lâminas dérmicas com as epidérmicas que eram unidas, que faziam uma força equivalente à do tendão flexor profundo, já não existe mais. Como as lâminas elas sofreram um processo degenerativo, certo? O tendão flexor profundo, ele começa a ter uma força muito maior, o que acaba tracionando essa falange e levando aos quadros de perfuração de sola. Então, a gente tenta sempre trabalhar dando esse equilíbrio, fazendo um recorte maior na região dorsal e um recorte maior na região de talão. E aí nós temos esses recursos terapêuticos, certo? Nós temos as ferraduras de coração, certo? O que acontece nas ferraduras de coração? Como a região dorsal do casco é que está mais comprometida, nós retiramos essa carga de peso que está ali na frente, certo? E jogamos mais caudal, o que ajuda a manter, a evitar com que haja progressão da rotação de falange, certo? Então, nós temos esse auxílio terapêutico. Quando o animal apresenta muita dor, é comum a gente utilizar os silicones, certo? Ou massas de impressão, que causam um grau de conforto, desculpa, muito grande, certo? Nós utilizamos também nas fases mais dolorosas, agudas ou crônicas, os gessos sintéticos com o auxílio dos silicones, certo? Que causam também o casco. Imagine só, o animal está com dor, certo? Não adianta eu colocar uma ferradura, bater um cravo, que a cada martelada de cravo que eu der nesse casco, o animal sente dor. Então a gente precisa trabalhar com algo que cause um conforto maior, que não cause tanto estresse. A laminite em si é uma patologia que causa muito estresse ao animal, devido à dor, à falta de locomoção. Já é comprovado que a laminite ela causa um processo psicológico tão grande no animal que esse processo psicológico ele é decisivo se o animal ele consegue se manter e se recuperar ou não, certo? Ele influencia muito. Então, muitas vezes, dentro desses processos de laminite, a gente incentivar o animal a comer, a um capim mais verde, estimula muito esse animal e ele se esquecer mais essa dor. Existe uma fase
clássico da laminite, em que a dor ela deixa de ser aquela dor localizada e se torna uma dor neurogênica, ou seja, o animal ele está com tanto trauma de sentir dor que mesmo sem sentir dor ele raciocina como se qualquer coisa que fôssemos fazer naquele casco vai gerar uma reação dolorosa. E temos também a questão dos tamancos, certo? Ou tacos de madeira, que também tem, sendo feito de forma correta, certo? Tem exerce uma ação biomecânica muito eficiente. Outro caso comum dentro da minha rotina são os casos de síndrome do navicular, certo? Eu atendi esse cavalo, era um cavalo quarto de milha, tinha 5 anos de idade, competidor de vaquejada, grau de claudicação 3. Só que qual é o grande ponto dentro do cavalo? Certo? Independente de raça, independente de modalidade. O casco, ele não é visto como uma estrutura de função importante. Muitas vezes é banalizado. Cavalos que passam 60, 90 dias sem receber tratamento específico, sem receber um trabalho específico de correção, de aparação. O casco cresce por mês de 10 a 12 milímetros por mês, dependendo de tem os fatores, certo? E aí, esses cascos, essa falta de atenção com casco é que faz gerar essas doenças. Então, os proprietários precisam entender que casco é importante, como o problema de cólica também é importante. Poxa, a cólica é hoje o top das doenças que dá em cavalo. Ah, não, vamos trabalhar com um feno, uma alfafa, uma ração boa. E por que não dar atenção também ao casco? Adianta de nada o cavalo ter a melhor ração, ter a melhor baia, ter a melhor baia, mas não ter um casco bom para poder fazer sua competição, para poder se locomover, certo? E aí acaba gerando as patologias. E aí esse cavalo ele foi diagnosticado com síndrome do navicular, foi feita radiografia, foi feita a avaliação dessa radiografia. É importante que o veterinário que trabalhe com a clínica e que também trabalhe com podologia saiba interpretar as radiografias, certo? Saiba solicitar as radiografias. Muitas vezes o veterinário que trabalha com podologia trabalha em conjunto com o veterinário clínico que solicitou, que atendeu primeiramente, que solicitou a radiografia, e aí você precisa saber interpretar essas radiografias para você poder também dar sua opinião diagnóstica, sua opinião terapêutica, certo? E aí, durante a inspeção, a gente consegue identificar que esse casco apresenta um desequilíbrio e apresenta um excesso de crescimento de pinça, de comprimento, certo? Foi sugerido ao proprietário desse animal, ao tutor desse animal, o tratamento clínico, certo? E as opções terapêuticas associadas à podologia. Foi, além do tratamento podológico, onde a gente faz a correção, vejam só nessa imagem do meio, à esquerda eu tenho a radiografia desse animal, certo? Antes de casquear, antes de ferrar. Aí, central, já com um trabalho ortopédico, trabalho podológico feito, certo? Foi utilizado uma ferradura que se chama navicular shoes, ou seja, uma ferradura que ela tem uma biomecânica onde eu tenho um maior fundamento de pinça, certo? Uma maior elevação de talão. O que isso me dá? O que isso me gera? Me gera um conforto, uma retirada de tensão desse tendão flexor digital profundo. Esse tendão flexor digital profundo, quando ele está muito tensionado devido a esse excesso de comprimento de pinça, ele causa esse pressionamento no osso navicular, e essa pressão causada desse osso navicular é o que causa sua inflamação. E aí, por isso que é importante entender as estruturas, poder entender o equilíbrio, poder entender o que você está vendo no casco relacionado com o que o animal está apresentando, para saber como corrigir, certo? Umas opções terapêuticas são os biofosfonados, que aí, nesse caso, nós temos o ácido tilodrônico, que é o Tildre, certo? Que atua muito bem dentro das inflamações de osso navicular. Como também uma opção terapêutica com ferrageamento seria a ferradura talão de cebola. Tem essa mesma biomecânica, eu tenho uma espessura de barra ali mais fina na pinça,
um apoio maior nos talões, onde o animal, quando ele está em solo, ele alivia mais talão e afunda mais pinça, causando essa elevação de talão e alívio de tensão em tendão flexor digital profundo. Certo? Outro caso atendido aqui em Aracaju, certo? Na verdade, eu atendi no interior e trouxe para o hospital, certo? Necessitava de um auxílio, certo? Diário, então não adiantava, nós temos que ter essa noção até onde nós podemos ir, se nosso tratamento ele é efetivo dentro da propriedade ou é efetivo dentro de um hospital que vai ter o cuidado diário, certo? Então era um cavalo que pentirrosse, de vaquejada. Ele tinha 8 anos de idade e apresentava grau 3 de claudicação. Durante a inspeção desse cavalo, logo de cara a gente vê uma deformidade de estojo córneo. Ou seja, o animal ele apresentava claudicação porque não tinha onde pisar, não tinha com o que pisar. O casco estava totalmente deformado, certo? E aí, na elevação desse casco, na inspeção de sola, nós observamos que havia uma infecção crônica, uma infecção generalizada da ranilha. Vocês vão ver mais na frente, certo? Foi indicado ao proprietário que necessitava-se de um tratamento cirúrgico para a correção dessa ranilha e, associado a isso, o trabalho ortopédico, o trabalho podológico. E aí, quando a gente eleva esse casco no chão, nós temos esse grau de lesão de ranilha. Não tem como o animal não pisar e não sentir dor com uma ranilha dessa. A ranilha ela estava hipertrofiada, certo? Que é característica das dermovilites. A dermovilite ela não tem uma etiologia específica. Ela está muito relacionada ao aparecimento da dermovilite com baia. Então, baia suja ajuda muito no desenvolvimento e também cuidados preventivos. Então, se o animal não passa por processos de casqueamento mensais, né, ele pode levar a desenvolver problemas assim. Durante a palpação dessa ranilha, o animal apresentava muita dor, certo? O tecido estava muito inflamado. Esse era o membro contralateral, totalmente deformado. E quando a gente vai fazendo a inspeção desse casco, quando a gente vai começando a debridar esse casco, nós vemos o quê? Miíase, entendeu? Então, você já tira daí de como esse casco era tratado, certo? A miíase, ela é um grande causador de processos inflamatórios. Então, para você mexer em um casco assim, o processo inflamatório está tão grande que o animal sente muita dor. Então, o animal ele passou por tratamento, debridamos, eu debridei, né, esse casco para retirar esse excesso de ranilha, certo? Depois a gente passou por aqui, pronto. Aqui foi o processo de debridação. Devido a esse grau de inflamação, eu optei por passos, por fases de debridamento, certo? Quando eu debridava esse casco, o tecido está tão inflamado, tão irrigado, que é comum haver um excesso de sangramento. Então, eu prefiro fazer por etapas, por partes, até chegar ao estágio final, certo? Nesse caso, deixa eu ver qual é a próxima imagem, pronto. Nesse caso de tratamento, além do processo cirúrgico, eu indiquei a realização de botas para proteção dessa ferida, já que esse tecido está exposto, então não quero que o que eu estou querendo tratar volte a reinfeccionar. Então a gente precisa ter esse cuidado, por isso que o mais ideal era que esse animal estivesse presente em um ambiente hospitalar, para que o trabalho ambulatorial fosse mais específico, fosse mais como é que eu posso dizer, efetivo. A palavra certa é essa, que o trabalho fosse efetivo, certo? Então esse animal ele passava, o tratamento básico dele foi pedilúvio, com soluções antissépticas, ou seja, eu utilizava muito pergamanato de sódio, que ele me dá uma asepsia muito boa. Então, os pedilúvios de permanganato faz com que o permanganato fosse o mais profundo possível, limpando, trazendo qualquer resíduo de infecção, certo? Esse casco ele era bem seco e passado uma pasta feita, que eu manipulei, de peróxido de benzoíla,
por um certo período de tempo e posteriormente uma pasta à base de vaselina, vaselina pasta, misturada com metronidazol, os comprimidos de metronidazol macerado. A literatura fala muito da utilização, certo? E ele tinha no início, nesse estágio em que ele estava aqui, tinha um resultado muito, muito legal. Depois nessa fase aqui, não adianta você colocar uma ferradura. É muito indicado esse tipo de ferradura, que são as ferraduras hospitalares, para esses processos de curativo, já que você consegue isolar esse casco e manter um ambiente limpo. Porém, esse estojo córneo não me dava a segurança de colocar. Não era um estojo córneo que estava bem legal, entendeu? Era um estojo córneo que estava muito, como eu posso dizer, instável. Então, eu preferi esperar por um momento aí ainda, até eu conseguir ferrar esse animal e botar uma ferradura hospitalar, certo? E aí eu volto a dizer, num caso assim, crônico demais, é importante que o proprietário, desde o início da consulta, esteja ciente de custos, certo? Porque não adianta, se ele não souber do custo, não souber até onde o bolso dele vai, você não tem como saber se seu tratamento vai conseguir ter um resultado final, certo? E saber da necessidade de cuidado, para que seu trabalho não seja em vão, certo? Doutor, Oi? a gente tem uma pergunta aqui de Leandro Oliveira. Pode falar. Ele quer saber se tem alguma diferença entre usar permanganato de sódio ou de potássio. Qual a diferença de um para o outro? Certo. Deixa eu sair aqui, para eu poder enxergar vocês, certo? Depois eu volto rapidinho. Na verdade, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vocês ainda estão vendo a apresentação? Não, estou vendo só sua câmera e seu rosto. Você está vendo só a minha câmera? Deixa eu ver aqui. Na verdade, deixa eu... Leandro, eu vou responder sua pergunta, só um minuto, certo? É porque já estava no final da apresentação, aí eu quero aproveitar para perguntar se tem dúvidas, certo? Agradecer ao grupo de estudo e obrigado por essa noite, por essa conversa, né, que para mim é muito satisfatório, é muito gratificante estar falando com vocês do que eu trabalho todos os dias, do que eu venho trabalhando, do que eu venho tentando mudar no meu estado, no estado que eu atendo, que é Alagoas também, eu atendo algumas regiões ali, dessa importância das pessoas abrirem mais a mente da importância, certo? Eu gostaria de agradecer. Vou parar de compartilhar aqui para poder enxergar vocês e responder a pergunta do Leandro. Vocês estão me vendo? Sim, dá para ver. Então, Leandro, deixa eu só aqui confirmar. Eu disse permanganato de sódio, foi? Eu disse que foi. Eu lembro de Pronto. potássio. Não sabia não que existia de sódio não também. Não, na verdade, Leandro, desculpa. Eu acabei... Eu errei. Na verdade, não utilizei o permanganato de sódio, desculpa. Eu utilizei o permanganato de potássio, certo? Foi o permanganato de potássio que eu utilizei, que eu sempre utilizo, na verdade. Sim, existe também o permanganato de sódio, mas o que eu quis me referir, dentro dos tratamentos que eu utilizo em casco, certo? É o permanganato de potássio, aquele que fica roxinho, certo? É aquele que a gente utiliza muito para, como é que diz? Para catapora, né? Eu acho que é isso mesmo, que utiliza muito para catapora. É o de catapora mesmo, já passei por essa fase. Pois, Leandro, exatamente. Existem relatos na literatura, certo, que o permanganato de potássio, não de sódio, né, eu acabei me confundindo, desculpa, mas de potássio ele é um antisséptico muito eficiente. Então, quando a gente trabalha com casco, ele é muito mais eficiente, efetivo do que outros. Não se exclui, certo, a questão da limpeza. Então é importante, antes, por exemplo, você tem um casco. Vamos lá, vamos conversar sobre aquele caso da dermovilite.
o pessoal no hospital abriu o curativo desse animal, certo? Vai estar lá a questão de sujeira, de secreção. Adianta eu colocar esse casco diretamente no permanganato, né? Então, o permanganato não exclui a limpeza prévia. É feita uma limpeza, certo? Eu indiquei a clorexidina degermante, certo? Então, era feita uma limpeza com a clorexidina degermante, e aí, posteriormente, é que passava-se um tempo dentro do pé de luva com o permanganato. Exatamente, para também ajuda, além de ser antisséptico, né, de retirar essa questão de infecção, a endurecer também o casco, que era um casco que você via que estava com o estojo córneo fraco, mole, mais menos rígido, certo? Alguém tem mais? Se vocês quiserem, vocês podem abrir as câmeras de vocês, podem abrir o microfone, beleza? Doutor, também tem uma duvidazinha Muito obrigado, Leandro. a respeito dessa ferradura hospitalar. Vocês Certo. fazem ela, já existe no mercado ou vocês pedem para fazer? Não. Essa ferradura hospitalar, você pode fazer o seguinte: no mercado hoje não é fácil de encontrar. Por isso que eu digo que o ferrador tem habilidade, precisa ter habilidade, você precisa ter o conhecimento de indicar e o ferrador a habilidade de fazer. Então, como é que é feito esse tipo de ferradura? Primeiro, você pega uma ferradura oval, uma ferradura fechada, certo? E você faz como se fosse uma tampa no fundo dessa ferradura. E aí essa tampa pode ser feita de diversas formas. A forma em si não é o que importa. O que importa é o resultado final, certo? Eu preciso isolar esse casco do ambiente de sujeira, certo? Então, assim, existem diversas formas de fazer esse tipo de ferradura, mas você tem que saber, tem que ter a noção de quando é que você vai entrar com esse tipo de ferradura. Você precisa ter um estojo córneo firme para utilizar. Lembre-se que vai cravo ali para fixar essa ferradura, certo? E que tudo que é feito na podologia é um custo e que nem sempre todo mundo vê esse custo como algo que a gente sabe. Eu trabalhei com vocês durante um tempo, né? E a gente vê que nem todo mundo quer gastar com casco, entendeu? Todo mundo gasta R$ 500, R$ 1.000 com suplemento, né? Mas ninguém quer gastar com a base. Então é complicado. Infelizmente, isso aí sempre existiu, né? É triste. Pode mandar, Leandro. Fica à vontade, cara. Tem usado o quê? Sim. Então, Leandro. Pronto, certo, beleza. Ozônio PRP, o pessoal do Grupo EC que me acompanhou, certo, tem visto que tem sido algo muito utilizado, certo? Porém, o que é que tem faltado? Comprovação científica, certo? Existe muito pouco estudo dentro disso. O ozônio PRP é uma realidade dentro do ambiente clínico do pessoal lá no Grupo EC, certo? Eles me acompanharam muito a utilizar essa questão de ozônio em casco em mais de um animal, não foi? Nós utilizamos em um cavalo de laminite, em um cavalo, em uma égua, né? Nossa Miss de osteite, de uma infecção generalizada de falange, certo? PRP é algo que eu tenho utilizado também na minha rotina por ser mais prático, certo? Ou seja, o que acontece, Leandro? Para você saber utilizar o PRP, não é você produzir o PRP, é você ter essa noção de custo. Tudo é como eu disse, a nossa vida dentro da podologia ela é feita em relação a custo, porque quando você, muitas vezes o tratamento é sensacional, certo? O PRP, eu amo utilizar PRP para crescimento de casco. A questão é distância da propriedade para que você vá lá, colete o material necessário. Se você não tiver a centrífuga para produzir esse PRP na hora, você precisa trazer para um local, para um laboratório para preparar esse PRP, depois voltar lá para aplicar. E o proprietário, todo proprietário de cavalo, quando se trabalha com casco, tem que ter noção de tempo. Aí tem que trabalhar com o casco de acordo com o seu tempo de crescimento. Não adianta achar que o casco a gente vai trabalhar hoje e próximo mês vai estar 100%. Depende muito do tipo de lesão, certo? Já o ozônio, qual é o grande fator do ozônio? É que precisam de sessões, certo? Precisam de sessões de ozonioterapia, dela na forma de bagging, ela na forma de, por exemplo, antibiótico terapia para casco. Ouro, tipo ouro, perfusão regional.
certo? Não adianta a gente fazer uma antibiótico terapia sistêmica, porque quando o antibiótico, para que o antibiótico chegue no seu nível terapêutico sanguíneo lá no casco, ele vai ter que ele vai tomar doses altas por um longo período de tempo. Então, o mais indicado para casco são as perfusões regionais, certo? A gente tem uma eficiência muito, muito, muito maior. E aí eu já fiz, certo, perfusão regional com ozônio e se tem um resultado muito legal, certo? Tem resultado muito legal. Eu gosto, particularmente, eu gosto de célula-tronco, eu gosto de PRP, gosto de ozônio. Poxa, Leandro, acupuntura para dor em laminite, massa, massa. O que é que acontece, Leandro? Quando você está dentro de um ambiente hospitalar, certo? Ou que seu paciente está próximo a você, se torna tudo perfeito. Porque você consegue ter esse manejo mais fácil. Então, por exemplo, aquele cavalo, o da dermovilite, ele estava num hospital aqui próximo da minha casa, certo? O hospital é 4 quilômetros aqui da minha casa. Então, tinha como estar quase toda semana. Se eu não ia umas 4 vezes na semana, era pouco. Entendeu? Olhar esse animal, olhar o curativo. Então, quando a gente trabalha em qualquer tipo de doença, não só de casco, o seu olhar é como o meu pai sempre diz: o olho do dono é que engorda o boi. Então, é a mesma coisa. É o olho do profissional que sabe. Você é o olho que vai dizer assim: poxa, eu preciso alterar alguma coisa no meu protocolo terapêutico que não está sendo tão sucesso. Está lento. Então, a minha progressão terapêutica está lenta. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, a acupuntura, certo? Dentro da podologia eu gosto, certo? Os Tiger Points da acupuntura para alívio de dor na laminite é fantástico, certo? A célula-tronco, fantástico também, aquela questão que eu disse, entendeu? Então, se você está com o seu animal próximo, você consegue fazer aplicações, então, por exemplo, aplicações de célula-tronco em coroa a cada 15 dias é fantástico. Ozônio, os bags de ozônio, as perfusões com ozônio, certo? Então, é mais ou menos isso. Eu sou fã. É, cara, show de bola, show de bola. Oxente, Ah, já fiz Leandro, eu acredito muito que eu acho que eu sei quem é você. Se for quem eu tô pensando, vamos conversar, cara, vamos conversar. Tá vendo aí? Meu amigo, é isso aí. Leandro é do Ministério da Agricultura, que é gente boa demais. É quem tá desenrolando minha certificação aí do exame de anemia hemorro. Pois, Leandro, eu tenho visto muito trabalho seu, cara, e, pô, cara, você tá sensacional nisso aí, viu? Então, depois vamos conversar para um trabalho em conjunto, certo? Eu gosto, como eu disse, gosto muito do celotronco, de PRP e da acupuntura, sou fã demais, certo? E, pô, agora que eu sei que tem tu aí, cara, vamos cair dentro, velho. Alguém tem alguma dúvida mais? Quem tiver dúvida pode ir fazendo aí para eu tô aí respondendo aí, que o homem deu um show hoje, viu? É isso, é isso. Aí foi só um pouquinho, só um pouquinho. Na verdade, gente, não é, vocês vão ver, não é fácil, certo? Trabalhar com podologia, diferente de outras áreas. Por exemplo, odonto. A odonto, a clínica em si, certo? Não tem tantos práticos. Já a podologia é uma área onde você, como veterinário, tem que mostrar o porquê você é diferente dentro dessa área. Porque se tu chega numa propriedade, certo? E mostra um serviço menor do que o proprietário já vinha recebendo, não adianta de nada. Não adianta você chegar lá e dizer que tem mestrado, que tem doutorado, que é formado e não mostrar competência. Você tem que mostrar, a gente tem que mostrar o porquê nós somos diferentes. Esse é o meu trabalho aqui. E que não é um trabalho fácil. Eu sempre digo para qualquer um que conversa comigo, gente. É um trabalho de formiga. Não é hoje, não é de hoje que eu venho trabalhando com casco. E a cada dia mais se conhece coisas novas. A laminite hoje e a síndrome navicular são doenças que estão sendo muito utilizadas, muito estudadas, desculpa, certo? A laminite era uma doença que estava dentro do meu patamar, desculpa, do meu patamar ali do mestrado. Aconteceu que, infelizmente, o mundo nunca é perfeito, então
o mestrado ele acabou se indo para alguns outros lados, certo? Como o Leandro, para você ter ideia, o meu TCC foi com ozonioterapia, só para você ver como eu gosto de ozônio. O meu TCC foi com ozonioterapia no tratamento de artrite séptica. Meu mestrado está sendo com ozônio. 2 vezes o tema de ozônio surgiu dentro do meu mestrado. E eu passei um ano ali junto com um grupo de estudos, junto com os meninos aí, com o professor Pierre, trabalhando com ozônio. Então, assim, eu sou como se diz? Agora esqueci a palavra, mas o ozônio está na minha vida. Tipo, entusiasta. Entusiasta, gosto muito do ozônio. Muito bem, inclusive o professor Pierre pediu desculpas por não poder participar hoje, que ele estava com muito compromisso, não ia ter como. É isso aí, minha gente, isso aí. E aí, pessoal, mais alguma pergunta para a gente alguma dúvida? fazer o encerramento? Outro dia, se vocês quiserem, a gente conversa sobre os tipos de ferradura. Então, por exemplo, vocês terem uma noção que eu acho um tema muito interessante. As lesões, certo? Não, é como eu estou dizendo, não é receita de bolo, mas existem indicações terapêuticas das ferraduras, certo? E a base disso vocês viram hoje. Por exemplo, um exemplo. Quando eu devo utilizar uma ferradura de alumínio, quando eu devo utilizar uma ferradura de aço, certo? E assim vai. Também é outro tema aqui muito interessante. Obrigado, Ana Paula. Você é fera. E aí, pessoal, mais alguém? Então, acho que a gente já pode fazer encerramento, né? Encerrar, né? Pois, queria agradecer, viu? Vocês são demais, vocês são fantásticos. A gente agradece. Foi uma palestra fantástica. Você pode ver nos comentários que todo mundo gostou, agora é fã. Muita gente obrigado. Agora está sendo fã. Verdade, só agradecer. E falar que qualquer coisa que precisar, você sabe, pode contar com a gente aqui do grupo. Disposição toda hora. E se prepare para a próxima, que a gente vai chamar, viu? Isso aí. Para dar continuação aí à palestra da podologia, viu? Eu gostaria de agradecer novamente o convite que foi feito. Gostaria de agradecer a presença de vocês, certo? Não é fácil hoje a gente falar de podologia e ter pessoas escutando. Não é uma área tão bem procurada, é uma área carente de profissionais. É como desde o início eu vim falando. Eu quero trazer para vocês aqui, não é que vocês se tornem um veterinário ferrador, um veterinário podólogo, certo? Mas que vocês tenham consciência dessa área e que na vida de vocês, quando vocês se tornarem profissionais, são coisas que vão aparecer e que vocês precisam conhecer para daqui a pouco se chegar assim, ligar para o cara e dizer, olha, eu tô com o cavalo assim, certo? E a gente precisa trabalhar assim, 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 o que é que você acha? Como é que nós devemos trabalhar? E assim vai, certo? Eu gostaria de agradecer a presença de todos e desejar uma boa noite, uma boa semana. Estamos aí começando a semana, muita coisa ainda pela frente, muito cavalo para casquear, muito sol para pingar, e assim vai. Pronto, doutor, mais uma vez, obrigado, viu? Estamos aqui para tudo, e qualquer coisa pode dar um alô aqui que a gente dá um jeitinho, viu? Um abraço. E avisar aqui ao pessoal que ainda está presente que semana que vem teremos a palestra sobre leite de jumenta, perspectivas e realidade. Vamos entrar nesse assunto aí, que eu acho que eu, particularmente, nunca assisti nenhuma palestra com o tema. Não sei vocês aí. E a gente vai dar início. Semana que vem, dia 26/10. É isso aí, vamos assistir todo mundo. Vamos lá. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Tchau, gente. Tchau.